Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela, só aguardem um pouquinho. Bem, primeiro, sejam muito bem-vindos neste 12º intensivo, final de semana. E eu gostaria de dizer que eu me sinto honrada de estar fazendo essa apresentação hoje, que fala sobre a síntese de um grande evento planetário com a abertura do planeta ao cosmos, chamado de Altana Celeste. O marco foi no início de 22 de março de 2023. E nessa época, Elos realizou um evento de 6 episódios, até que culminou no sexto dia, que era o dia 22 da Altana. Então, vamos inicialmente respirar profundamente, trazer a consciência nesse momento presente. A previsão dessa palestra é de em torno de 1 hora. Então, tenham uma água do lado, fiquem à vontade. Ao final, se alguém tiver interesse, vontade de fazer algum comentário também, vai ser bem-vindo. Então, vamos começar. O episódio 1 trouxe o começo de uma jornada transformadora e de despertar espiritual através do evento cósmico mais significativo de nossa era. Nesse episódio 1, o tema principal foi poder, que é uma força transformadora que molda a nossa realidade. Só que cada episódio trazia um tema principal, porém, a aula falava exatamente o contrário. E o contrário de poder é silêncio, o espaço sagrado onde a verdadeira força reside. O propósito do episódio foi preparar para a Altana, um evento energético cósmico de 22 de março de 2023, reforçando práticas internas de resiliência e perspectiva para atravessar mudanças sistêmicas que se aproximam. Então, os principais pontos foram o ciclo da vida maior, o que é? É a grande orla da vida maior chegando ao planeta Terra, um momento de transformação cósmica sem precedentes. Simbolicamente, é visto também como um bambolê universal. Representa o portal através do qual a Terra irá atravessar, marcando uma nova era de consciência. O centro do bambolê. Quando a Terra chegar ao centro desse bambolê cósmico, mudanças profundas e irreversíveis começarão a se manifestar em todos os níveis da existência. É uma transformação radical do ciclo da vida em todas as esferas, física, emocional, mental, espiritual. O convite sagrado dessa aula do episódio 1 é não levar a humanidade a sério, cultivar a leveza, a perspectiva elevada. Nesse episódio primeiro, foi trazida uma metodologia energética. Os participantes responderam às perguntas feitas pelo mestre Charlie na ocasião, usando frequências de energia visual inspirada nas músicas do clássico da Disney, O Rei Leão. Essa abordagem única permite acessar respostas que transcendem a mente racional, conectando-se diretamente com a sabedoria do coração. E então, as músicas do Rei Leão servem como ponte energética
para acessar estados expandidos de consciência durante as reflexões. Também foram feitas algumas perguntas para os participantes. Então, essas perguntas, elas se deram conforme foram também passadas as músicas do Rei Leão, para que as respostas chegassem através da música. A primeira foi: como a sua relação com a alma será ressaltada pela Altana? Esta questão explora o despertar da conexão mais profunda consigo mesmo. Pergunta 2. Qual será a reação das pessoas adormecidas que decidirem se apegar fervorosamente à antiga grade 666? Aqui demonstra uma reflexão sobre a resistência à mudança. Pergunta 3. Como os mestres ascensos e as pessoas no caminho da iluminação irão atravessar a Altana? Aqui a gente vê um caminho dos despertos durante a transformação, foco do caminho. Pergunta 4. No dia da Altana, dia 22, o que você poderá sentir se você se abrir o suficiente para esse evento cósmico? Uma exploração das sensações e experiências que podem emergir durante este momento único de transformação planetária. E 5. Que potencial reside na velha humanidade de esta se escolher poderá se transformar na nova humanidade? O poder de escolha consciente como catalisador da evolução coletiva da espécie humana. Chegando então na síntese do episódio 1, o convite foi não levar a humanidade e nem a si mesmo demasiado a sério, cultivar riso, frescor e reverência como ferramentas de transformação. E, portanto, a verdade revelada foi: a Altana está vindo por causa de vocês, vocês que pediram. Sejam reverentes. Também foram apresentadas algumas ferramentas práticas que eu vou comentar agora. Uma foi sobre as chamas do Apocalipse. Então, a partir de 22 de março, as chamas trinas do coração ficam paralisadas do modo habitual, exigindo uma nova abordagem para manter nossa conexão espiritual. Requer uma conexão consciente e intencional via chama do Apocalipse para manter o suprimento espiritual. Essa prática garante a continuidade do fluxo energético durante todo o período de transformação. Na sequência, então, estou trazendo o nome das chamas do Apocalipse que foram divulgadas na ocasião e também, assim, como acessadas. Então, a chama Ítala vermelha, ela serve para reverência, pedidos alinhados ao ciclo da vida. A chama Guancal azul, ela é para uma lembrança e comunhão com a natureza da luz. A chama Derdes, verde, se comunica com a paz universal via serviço concentrado para expandir o bem universal. A chama Gopi, da cor azul rosa cintilante, se conecta com a voz divina. A chama Apama Ait, da cor verde vermelho, com a energia. A estrela d'alva, da cor arco-íris, permite o acesso multiversal. E como nós fazemos esse acesso às chamas?
Basta fechar os olhos, intencionar o nome da chama e estar em presença e nutrir-se da energia. Ao término do episódio, então, foi dada a prática do acesso das chamas do Apocalipse, foi sugerido, né, recomendado beber muita água e procurar corpos de água limpa com frequência, refletir e aprimorar a qualidade do silêncio e manter leveza e reverência e evitar a armadilha do poder. Seguimos então para o episódio 2. O tema é bem e mal. Vai ficar cada vez mais visível para as pessoas a saída da ideia de bem e mal para energia e da energia. Isso reflete o mistério divino. Às vezes, a energia é, e às vezes, da energia passa a ser. O corpo emocional é o mais próximo para a leitura de energia, mais do que o corpo espiritual. Então, nesse episódio 2, será explorado o contrário de bem e mal, que é permissionamento. Na época do evento, apenas 4% da população mundial permissiona. Nesse episódio também foram trazidas algumas questões para os participantes refletirem. Qual é a abertura do seu permissionamento? O permissionamento se sente atraído ao ser equilibrado e integrado. Quanto maior a abertura, maior os níveis de silêncio experienciados. Também foi falado sobre níveis de silêncio. Então, foi compartilhado que há pelo menos 7 níveis de silêncio. O primeiro se conecta com o mental. Segue para o nível de silêncio emocional, o nível de silêncio mental emocional, antes de incinerar o corpo causal. 4. Discurso interno e externo estranho. 5. Astral espiritual. Torna-se invisível ao plano astral quando este ainda existia. 6. Alma Christus não enxerga e nem é enxergado, isto é, sem alma. E o 7º nível, prânico, quando Deus perde os ouvidos. Portanto, o que determina a mudança de nível de silêncio? A confiabilidade na alma. Então, para a gente atingir essa confiabilidade, também são atravessados alguns estágios. E foram listados 8 estágios. A alma é, a alma existe. 2. Preciso me associar, ficar, conectar a alma. 3. Como fazer isso? Devo fazer isso? Vale a pena fazer isso? 4. Convivência com a alma existente. 5. Desenvolvimento através da conversa, pedidos, solicitações à alma. 6º, é um estágio de aprofundamento, com algumas perguntas que dizem: quanto confio? Quão profundo confio? Até onde posso ir com esta confiança? Estágio 7, expansão. Série de eventos que levam à confiança. Diz que aqui não há mais volta. Você já atingiu um grande nível de confiança direto com a alma. E no 8º estágio é o de elevação.
ou seja, escolher com a alma em como ela escolheria com a divindade no coração. Há ainda estágios além desses, os que estão na porta da iluminação ou já iluminados, vivem a partir desse estágio de confiabilidade 8. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as escolhas, que também foi tratado neste episódio, no episódio 2. Apenas seres soberanos escolhem verdadeiramente. Como escolher? Usando os aspectos superiores, esclarecidos e os que estão em Alida, reconhecendo que, independentemente da escolha, a vida acontece, sempre escolhendo o que fortalece a necessidade de estar no presente, exceto quando reforça um presente ruim. Lembrando que sentir é saudável, mas apego ao sentir não. Entendendo que as pessoas crescem em direções diferentes, escolhendo o que reforça a visão de que o universo é bondoso, benévolo e trabalha a nosso favor, e fazendo escolhas que reverberem na química cerebral e praticando até se tornar bem-sucedido com essa compreensão. Também, como escolher? Às vezes, não sentir nada é um sinal maior do que sentir. Não escolher baseado na ideia de felicidade. Ser feliz é um conceito humano. Ser consciente é moeda de troca universal. Ao invés de sou feliz, afirmar eu sou consciente. Escolher sempre o presente, nunca o futuro ou o passado. Para seguir em frente, perdoe, faça as pazes consigo mesmo ou simplesmente deixe ir. As pessoas em sua vida têm fases e temporadas, estações e recolhimentos. Aprenda a aceitar isso. Próximo episódio é o terceiro. O tema é sobre véu. Então, no episódio 3, será explorado o contrário de véu, que é conexão, interação e integração. No início, 3 pessoas compartilharam como estava sua ansiedade em relação ao Tana Celeste, para que Charlie demonstrasse alguns véus. Uma outra questão apontada foi qual a tônica da sua conexão, integração e interação com as ordens divinas atualmente? Aqui neste episódio foi trazido um contexto sobre Amplímula, que é sobre os níveis de dimensionalidades. Para a Altana, é essencial compreender como está constituída sua amplímula. A amplímula se refere à percepção total das dimensionalidades que interagem com a divindade, enquanto esta se experiencia no corpo físico e nas interfaces humanas. O que está relacionado à amplímula são os dítonos ou realidades e o quadrante multidimensional. Foi explicado na ocasião da aula que existem os 3 dítonos, D1, D2, D3, e um quadrado, que é o quadrante multidimensional, como está aqui ilustrado na figura, e eles servem para orientar a leitura e intensidade das energias. Então, o D1 representa a circunferência ampla e exterior,
E também diz que tudo está fora de você, representa tudo que está fora de você. O D2 se chama enloco corporal localizado. É a região do corpo visível, essa região vertical dessa linha que eu estou sinalizando. D3 fala sobre o enxalto horizontal achatado, que é a região vertical da esfera, que representa pensamentos, emoções. O que não pode ser contido é o que está sem localização. E o quadrante ou quadrado é a parte ao redor das esferas. Um ponto de relevância, né, é sobre os vórtices. Então, qualquer parte de uma dessas três dimensionalidades associada ao quadrado pode se tornar um vórtice, ou também chamado de gramo matrixial. Esse vórtice pode ser positivo ou negativo. Quando tudo parecer complicado para você, observe se já há um vórtice, percebendo que ele seja negativo, afaste-se dele. Para a iluminação não é necessária a junção de todos os dítonos. Aqui foi a resposta dada pelo Charlie quando um participante fez uma pergunta. Então, chegando aqui na essência do episódio, o ser Deus é um circuito fechado. É o mesmo que dizer um ser soberano. Por isso, é hábil permanecer em estado de calmaria e paz, mesmo que o mundo esteja ruim. No episódio 4, foi tratado o tema de anjos, e será explorado o contrário de anjos, que é arrebatamento. Devido às energias da Altana Celeste, haverá uma tendência de aumento nos casos clínicos, especialmente envolvendo o sistema nervoso e a psicologia, tais como. Então, foi relatado esses casos clínicos durante o evento, com algumas estimativas e previsões. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. 65% entre os fatores são causados por aspectos confusos e ou obtusos. Somatização desse transtorno: um terço da população mundial entre 2 anos e 4 meses a 2 anos e 8 meses. A esquizofrenia: 252 milhões de pessoas. Esclerose lateral amiotrófica, ela, 242 mil pessoas. Transtorno bipolar, 3 bilhões de pessoas. TOC, 7 bilhões de pessoas. Alzheimer, 54% da população. E o caso clínico da psicose sairá da linha do gráfico. Como reverter? Os corpos humanos não estão servindo como anjos. Boa parte poderá ser evitada pela integração aspectológica ou pelo estado de presença 100% do tempo, pois a presença é o verdadeiro remédio para todas as enfermidades. Então, falando um pouquinho sobre o contrário da aula de hoje, que é arrebatamento, serão arrebatados, naquela ocasião, para aquilo que mais nutriram nos últimos tempos. Os ditos bons, aqueles com consciência, permanecerão. Os maus, segundo o evento, não experienciarão arrebatamento interno.
A pandemia e a respiração. A pandemia afetou principalmente a respiração e os pulmões, pois o ser humano, por muito tempo, sufocou a divindade. Com a Altana, o universo mostrará essa desconexão através do aumento dos casos clínicos no corpo. Então, num momento de reflexão, o que a humanidade suprimiu? Reflita o nível de dificuldade ou facilidade em elevar-se acima dos problemas e desafios da vida, ou seja, sobrepô-los em vez de abater rapidamente. Episódio 5. O Cristo se despede e abre caminho para a nova energia, a energia de Abraão. Nesse episódio, foi falado sobre pontos de silêncio, que são espaços muito pequenos de acesso aos níveis de silêncio, que já foi comentado antes. Então, foram feitas perguntas sobre os pontos de silêncio para que os participantes acessassem internamente as respostas relacionadas. Primeiro ponto, do vazio. Pergunta: onde começa e onde termina o seu silêncio? 2. Pontos signos. Qual é o som do seu silêncio? 3. Ponto on teles. Qual é a cor do seu silêncio? 4. Qual é a largura do seu silêncio? 5. Ponto osmosmos. Ouve largovia. Qual é o comprimento do silêncio do seu coração? 6. Ponto Gilial. Qual é a profundidade, altura do seu silêncio? Então, a essência deste episódio 5, finalizando ele, foi trazer que cada ponto acessado revela uma verdade crística. Através deles, você reconhece se a consciência crística já está plenamente ancorada em você, exatamente onde realmente importa. Chegamos então ao último episódio da Altana Celeste, que é o episódio 6, que foi passado no dia 22 de março de 2023. Um grande dia marco da abertura dos céus. O tema foi Aviar, o caminho óptimo, que significa o imutável ou o partir da luz. Com a chegada do Apocalipse, a Terra passa a ser aceita pela vida maior como luz em movimento, onde não há culpa, não há remorso, não há vergonha. É nesse lugar que o amor pode realmente florescer. Diante das respostas anteriormente fornecidas, Abrael, também chamada de a nova energia, será uma aliada ou uma energia de resistência aos seus objetivos e aspirações. Então, essa foi uma reflexão também feita. A Altana traz processos de cura que favorecem a coletividade, permanece no planeta, né? Quem quer aprender, o universo comunica, se não compreende, ele te empurra para o precipício, simbolicamente. E se trata de um processo imparável.
A evolução das bases planetárias é intensa e não desacelera. O planeta Terra entra no processo da evolução do grande arco. Cidadãos do planeta tornam-se cidadãos cósmicos. Agora você interage com o cosmos, não apenas com a Terra. Tratando de exopolítica, trata da política da Terra em relação às entidades humanas e extraplanetárias. Nesse episódio 6 foi também falado sobre as 3 áreas afetadas nos próximos 2 anos. A área da energia, tudo que compõe e mantém a energia do planeta vai ser afetado. A área da biologia humana, modificações com nanotecnologia, inteligência artificial e etc. A área social, empresas com mais de 100 mil pessoas provavelmente quebrarão. O fim do capitalismo. Orientação sexual. A expressão passa a ser da alma, como, entre aspas, intersexo ou hermafrodita. Oscilações são naturais, tudo se torna fluido. Efeitos multidimensionais. Nesta parte foi feita uma pergunta também para que os participantes refletissem. Que outras coisas, por mérito próprio, você consegue acessar que virão da Altana e que precisa saber a nível pessoal? Foi realizado um momento de integração para responder a essa pergunta. Ao final do episódio, 3 ponderações foram feitas. Sejam guias, mas sem dizer algo. Sejam luzes, mas sem cegar outros. Sejam tutores, mas sem impedir que outros caminhem com suas próprias pernas. Nessa parte agora, a gente vai trazer uma, uma compreensão maior sobre a progressão desde a Altana Celeste ao longo do tempo. Então, a gente que prenunciou no grande evento cósmico a uma revolução irreversível da consciência. A gente teve alguns eventos, não só o evento da Altana Celeste, como também a Guamídia Boreal, que aconteceu bem no finalzinho de 2022. Tivemos os preparativos da Altana, tivemos o evento da Altana Celeste, tivemos a Górgula Planetária, Sabre Sombre, o Arrebatamento Interno, a Sala, Criseia, Aposeia, Crismeia, Anticristo, Altanácia. E agora a gente já está seguindo para a aparição do cometa 31 Atlas, com Kalki Avatar, e o arrebatamento do Degredo, que é uma nova maneira de experienciar o arrebatamento. Também tendo as 3 reuniões com o comandante Atlanto sobre as intervenções. Vou trazer a síntese de alguns eventos que eu citei agora, para a gente rememorar e acessar as energias desses eventos, principalmente para quem não teve a oportunidade de participar, né, na época. Então, vai ser, observe se algo lhe chama atenção, né, um nome específico, porque no canal do YouTube tem uma playlist bastante extensa que trata de vários eventos que estão sendo comentados aqui. E, de repente, isso pode te levar a olhar a playlist.
Então, a Guanilha Boreal, ela aconteceu em dezembro de 2022. Esse evento é precursor da Altana Celeste em todo o cosmos. Isso significa dizer que qualquer corpo celeste que esteja em culminar na experiência de uma Altana, ele antecede uma Guanilha Boreal. Então, a gente teve 10 sessões. Eu vou comentar o nome das sessões também como uma maneira de acessar as energias dessas sessões. A compaixão de Alcione, a graça de Electra, a bondade de Maia, a sutileza de Merope, a incandescência de Taigueta, a pureza de Selaeno, sétimo, a decência de Esterope, oitavo, a imensidão de Atlas, nono, a quinta dimensão de Pleione, e décimo, as Pleiades mostram o caminho. Então, esse foi um evento de preparação energética para a transição na nova grade de energia planetária. Nós tivemos a preparação da Altana, que também foi feito em 5 partes, uma série de 5 partes que antecede o início do Apocalipse. Os assuntos abordados foi parte 1, sinais de cansaço, parte 2, sinais do reset temporal, o que saber, o que fazer, parte 3, aberturas, parte 4, preparativos e lembretes finais antes da górgula, e parte 5, fusão de planos. Mais um resumo aqui sobre o evento propriamente da Altana Celeste, que marcou o início de um fenômeno cósmico e que permitiu a conexão entre todos os planos da criação, a formação da cruz nos céus, um portal energético próximo à Terra, onde permitiu a descarga de pacotes de energia, informação, consciência divina inéditas até então, reconhecido por transições como, quer dizer, tradições como Apocalipse e Fim dos Tempos, marco da nova humanidade, acesso direto ao Eu Sou. Agora, lembrando um pouquinho da Górgula e do Sabre Sombre, que também aconteceram no ano de 2023, a Górgula planetária foi especificamente em maio, que resultou na dissolução da velha grade astral da Terra e uma reestruturação energética coletiva. Sabre Sombre teve o evento em julho e uma atualização em dezembro. Representou o marco energético registrado como ponto de transição. As piras violetas foram acesas e espalhadas para sempre terem energia abundante e acelerante. É o fim da queda da graça, o fim do pecado original. No arrebatamento de setembro, entre agosto e setembro de 2023, foi um processo não físico, um processo de elevação interior de consciência. Foi uma preparação que foi iniciada em março de 2023 com a Altana. A duração se deu em torno de 16 dias para o grupo. Alguns são os escolhidos para essa nova grade energética, outros permanecem na antiga grade.
o sinal de que você foi arrebatado, né? Então, o início da salvação produzida pela alma universal. Evento Criseia. Tivemos a mensagem de Buda Gautama. O início em 22 de março de 2024 marcou o começo de Criseia. Os pontos de destaque foram: a medida da felicidade é quanto você causa ao mundo e gera alegria aos que estão ao seu redor. Fazer o outro feliz sem negar a si mesmo. O planeta possui espelhamentos de linhas de experienciação do tempo, com diferentes formas de contágio, formando espaços de densidade. Representativamente, os vários relógios, partes do ciclo da existência da Terra, foram desajustados permanentemente com a extinção do mundo astral. Essas linhas se unificaram ao relógio original da natureza do planeta, fazendo surgir muitas novas linhas temporais. Esse evento marca a partida da experiência do tempo e também incentiva a meditação do grupo, do que o grupo chama de alívio. E como assimilar, então, eu estou fora do tempo, eu estou além do tempo, eu não sou filho do tempo, eu escorrego pelas bordas do tempo sem adentrá-las, eu me mantenho fora do tempo e ele se mantém fora de mim. Reconheça que a vida pode ser vivida sem a participação temporal. A essência de Criseia é: viver sem o tempo é uma bênção. Aposeia. Foi um evento que foi transmitido em dezembro de 2024. 3 momentos marcaram este evento: a canalização de Mestra Maria. O verdadeiro significado da vida é que somos visitantes neste planeta. Contribuir com a felicidade dos outros é o sentido profundo da vida. Surge o passo natural a partir das várias cópias do planeta original no éter. Cuidar dos muitos mundos espirituais que nos envolvem. Nas novas cópias, as polaridades de luz e escuridão são trocadas. Processo de integração aspectológica em nível macro. E as partes internas começam a se aproximar do humano. Integração contínua como seres divinos iluminados. Na Aposeia, então, foi falado mais sobre um momento de reconstrução e transformação, com a mescla das contrapartes negativas. Não há mais ponto fixo de referência. Tudo conflui na luz. A Aposeia testará sua luz, pois as definições tradicionais e até a própria escuridão se dissolvem. O segundo momento importante de Aposeia foi a palestra com Khatumi Lao Tse, com o tema A luz atiça a escuridão e a escuridão apoiará a luz. Foi comentado sobre o ceifador cósmico, Aposeidor, que virá em 2025. E ele vem para colher da terra 5 coisas que já não servem mais: a luta ilusória entre luz e escuridão, a limitação imposta pelas leis da materialidade,
a noção de sociedade coesa, uniforme e padronizada, bem e mal e todas as trajetórias sustentadas por tais noções, a incapacidade dos seres de se permitirem livres, seja pelo karma ou pelo dharma. Terceiro momento, foi feita uma integração sobre a poseia que vem do coração, com o objetivo de fortificar as estruturas internas. E no encerramento, a Anaquenda trouxe o sinal maior vivenciado naquele momento é o da erraticidade, os momentos finais da população humana, em que os papéis não estão mais definidos. Um novo padrão de histeria coletiva. Em 2025, a humanidade mergulha no cinturão elétrico ou eletrônico de fótons, uma espécie de estado zero. Ou seja, né, mergulhado, né? Não é uma escolha. Pergunta final. Você aceita a luz e a escuridão coexistindo dentro de você? O outro evento que foi também feito no grupo foi Crismeia. Nesse evento, os espíritos são ejetados violentamente do corpo e foi sobre como funciona como um degrego autoimposto, uma ejeção abrupta dos espíritos. Em março de 2025, tivemos o evento da Altanácia, que celebra 2 anos de Altana Celeste. A atuação da luz de Abrael continua revelando os padrões internos, trazendo-os à tona e despertando-os. E como foram feitos 5 encontros, eu vou citar os temas mencionados. A vida mudou, mas em que direção? Quando você não está olhando. 3. A verdade é que você já morreu. 4. Nada importa se tudo importa. Já chegando ao final da apresentação, no quinto encontro da Altanácia, foi realizada uma preparação energética com o tema O Segundo Atômico. E foi orientada uma guinada, a nova grade de energia 333, ou Terra 333.000, com a atuação conjunta do cinturão de fótons, e então, com todos esses eventos que já foram feitos desde 2022 até o momento presente, né, que o pessoal aqui do grupo já está atravessando, quem chegou também há pouco tempo está se atualizando, que a Altana floresça e expanda os nossos corações, e amém. Agradeço a atenção de todos. Aioé. Muito obrigado, Renata. Muito obrigada aos que estiveram conosco nessa síntese apresentada no nosso 12º final de semana do intensivo. Foi muito bom poder passear novamente por cima pelos muitos processos energéticos que têm dado forma e encorpamento para a Altana Celeste. Foi muito bom ver, pelo menos para mim, foi muito bom ver novamente sobre a Amplímula, porque ela vai ter uma importância logo, logo. Não que ela tenha deixado de ter importância nesse meio do caminho,
mas ela vai voltar a ter uma relevância nos nossos trabalhos de energia. Então, para quem não lembrava o que era amplímula, dos dítonos, foi bom, né, para ficar aí fresco na memória. Vamos falar um pouco mais sobre o aposeidor, que é esse avatar da morte passando esse ano, principalmente quando formos conversar sobre o período de 5 meses, que começa em 17 de novembro até 28 de março, que é quando começa o período da ressurreição dos mortos. E esse período de 5 meses foi falado ontem em uma das palestras sobre as profecias do Decredo. E foi uma apresentação muito leve, Renata, assim como você é. Foi uma apresentação é, que eu acho que representa toda a sutileza, que apesar de não estar tão evidente assim num primeiro momento a nível de psicosfera, mas foi uma apresentação que conseguiu traduzir toda a sutileza que os níveis adjacentes espirituais da Terra receberam no curso de todos esses processos que demarcam a transição planetária. Então, isso ficou muito bem traduzido. E aí, nós que temos acesso a essas dimensões, conseguimos também viver a partir dessa sutileza. O planeta Terra momentaneamente tem ficado pior para as pessoas, né, que estão no nível de consciência baixo, mas para nós sempre temos motivos para nos realegrar ou nos alegrarmos mais, porque temos as capacidades necessárias, foram ativadas em nós as capacidades necessárias para, de fato, vislumbrar esse momento transformacional nunca antes visto na história desta orbe. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Renata pelo empenho, pela dedicação, por ter se preocupado de tão perto com não só com o que tipo de informação seria passada, quais pontos você traria, né, do material bruto, do material original, mas também se preocupar em trazer a energia do material original. Eu acho que isso ficou muito claro na sua apresentação. Ela não é só informacional, mas ela também traz a carga energética original. E não só original, como atualizada para o momento atual no qual a síntese está sendo feita, né? Está sendo feita. Talvez eu não tenha sentido isso tanto nas outras apresentações, mas nessa acho que ficou mais destacado isso. O nível informacional está ali em pé de igualdade com o nível energético, então dá para a gente saborear em mais camadas. Talvez era o que era realmente necessário para falar da temática de Altana Celeste. E talvez também porque a Altana Celeste é uma coisa que engloba tantos outros processos que dá para ir mais fundo e para várias direções diferentes. Então, tudo isso ficou otimamente, maravilhosamente traduzido na sua apresentação. Que a alma universal continue a guiá-la e a envolvê-la de dentro para fora, de fora para dentro, de todas as maneiras possíveis. Muito obrigada a você. Quero aproveitar e também fazer mais uma vez um agradecimento a todos os participantes que vêm se apresentando até aqui. São 12 finais de semana agora, não consecutivos, né? Tiveram pausas, mas é muito bonito ver a jornada. Se formos olhar só a nível de conhecimento, é uma jornada muito bonita do grupo, 12 mil anos. Foram 12 mil anos que, no fim das contas, valeram a pena, porque é, os frutos que estão sendo colhidos nesses últimos anos, dessa jornada de milênios, é realmente algo ao qual o planeta e a vida no planeta agradece imensamente. Então, agora, não tenho muito uma atualização para fazer aqui. Eu acredito que a atualização desse intensivo é, é mesmo revermos esses ensinos e essas energias diante de um novo foco, né, a partir de um novo foco de percepção, a partir de um novo ponto de perspectiva, que é o momento atual. Ver quais dessas informações estão conversando mais fortemente com o degredo agora, quais ficaram mais para trás mesmo, foram um momento, né,
eu não vou dizer isolado, mas um momento, né, específico em outro contexto da transição, quais contextos nós precisamos reativar em nós e mantê-los ali de sobreaviso, porque podem nos servir a seguir na transição planetária que ainda não está finalizada, porque assim, ela estar no ápice não quer dizer que ela está finalizada. Nós estávamos na caminhada ascendente, chegamos no ápice agora, e depois vai ter uma caminhada, não vou dizer descendente, pode ser uma caminhada, né, de outro direcionamento. Então, eu acho que a atualização já estava aqui presente na própria síntese. Como eu disse, é visível, e parece que o evento original ele tinha uma energia, não vou dizer mais pesada, mas ainda estava mais carregado, porque estava no início do processo da Altana. E aqui a gente é quase como se a gente estivesse vendo os conhecimentos lá ditos, quer dizer, é isso que aconteceu, mas agora a gente já pudesse ver os resultados na energia do planeta. Lá a gente tinha os conhecimentos e não tinha o resultado já disponível imediatamente para senti-lo. Aqui a gente pôde sentir mesmo, na leveza dessa apresentação. Então, acho que essa é a atualização. É uma confirmação a nível energético de que tudo que foi passado lá realmente teve impacto nas estruturas internas, nas estruturas abstratas, metafísicas do planeta, e isso é devolvido para nós nessa síntese com essa leveza, com a cumplicidade para com a leveza. Eu senti muito essa energia, assim, não é só uma leveza que foi sendo sentida durante a apresentação, mas eu queria ser cúmplice dessa leveza, é como se essa leveza me convidasse, vamos ser cúmplices, vamos migrar junto, vamos mirar juntos um momento do sempre, no presente eterno. Eu senti também uma estatura de uma luz que realmente se definiu nesses poucos anos de transição, e essa luz já tem identidade o suficiente para nos conduzir nos passos finais que agora faltam para fazermos a migração completa para a Terra 333. Então, a minha atualização, se é alguma, ela é pequena, são esses comentários em cima da apresentação da Renata, e nem por isso menos importantes. Vamos respirar profundamente. Então, eu acho que é importante agora a gente revisitar, né, as duas pontas desse processo da Altana. O início lá da Altana e agora, né, esse ponto avançado que é o degredo. Eu gostaria de fazer isso através de dois clipes musicais que têm feito parte da nossa jornada musical também, em paralelo com a jornada espiritual. Um deles é os presentes da Altana, e o outro é o degredo. Então, assim, eu acho que com a energia que a Renata nos trouxe, vamos reolhar para esses clipes e sentir as pontas desse processo que chamamos de Altana. Cada clipe representa uma extremidade. E ver como essa energia no qual nós estamos mergulhados agora pode nos ajudar talvez a enxergarmos outras coisas que aconteceram entre essas duas extremidades ou que podem chegar a nós ao reassistirmos esses clipes agora mais uma vez debaixo de uma outra ótica ou de um outro olhar ou de um olhar mais ampliado. Vamos fazê-lo então? Vamos lá. Soy poucos, mas nada há o que temer, pois a Altana e sua luz os encobriu. Abrael brilha através de seus corações, e Zebael guia seu povo com carinho e dedicação.
Sai Baba abençoa e nosso coração aumenta de apreço pelos prêmios que a Lautana nos proporcionou. Vós sois poucos, mas o raiar já começou. Nada pode impedir sua libertação. Família, prestígio, dinheiro ou fama, tudo vocês têm deixado para trás, com a satisfação de saber que a abundância é sua alma. Sai Baba abençoa e nosso coração aumenta de apreço pelos prêmios que a Lautana nos proporcionou. Vós sois poderosos, nunca esqueça disso. Nada pode impedir o que ainda está por vir. Sua intuição aumentou, seu coração e amor expandiram. Estejais alegres, pois sua conexão é com a frequência de uma nova terra. Sai Baba abençoa e nosso coração aumenta de apreço pelos prêmios que a Lautana nos proporcionou. Sebael, irmão do Cristo que ninguém conheceu, pedimos sua Sofia, sua sabedoria das eras, para continuar a caminhar e um dia, assim como você, a imortalidade finalmente alcançar. Altana, Altana, Altana celestial, dia simbólico no qual a terra se iluminou. Rogamos com silêncio que a luz transforme tudo que tocar, até chegarmos à nossa ascensão. Simbólico no qual a terra se iluminou. Vamos agora ao videoclipe mais recente, intitulado O Degredo. Quando o tempo se curva e as eras se fecham, um livro se abre entre sombras que se mexem. Nas escrituras antigas, em linhas do além, a queda e o exílio são sussurros que vêm. O trigo será colhido, a palha ao vento adio. Entre promessas veladas, o
ciclo vai se abrir. Há casas muitas no céu, proclamaram os antigos, e os viajantes de estrelas selaram os caminhos. É o degredo, o êxodo do espírito em transição. As palavras ecoaram através de cada geração. Do pó às galáxias, escolhemos onde estar, sob leis universais que vêm nos purificar. De Sodoma as lendas da grande inundação, os sinais de renovação seguiam a destruição. Nem todos caminharão pelo portal estreito. A parábola guardava as sementes desse feito. Os justos ascendiam ao reino da promessa, enquanto os que resistiam vagueavam pela pressa. Assim falaram os profetas sob o manto da verdade, dos que seriam colhidos e levados pela gravidade. Um céu novo e uma nova terra, disseram os sábios. Mas quem não se alinhar ao amor ficará nos espaços. Como a videira podada, o excesso se desfará, e entre galáxias inteiras o Espírito buscará. É o degredo, a balança em movimento eterno, separando luz e sombra no ciclo moderno. Um convite ao universo, ao exílio distante, caminhos que se abrem ao espírito errante. Em Apocalipses e Salmos, muitos vislumbraram a seleção dos tempos que agora chamamos. O joio será queimado, ouro refinado em brasas. Assim os textos cantam sobre a luz que abraça. Os cometas que passam nos céus a brilhar carregam histórias que só os despertos vão achar. E ao som do silêncio, cada alma entenderá seu futuro tecido na linha de onde está. É o degredo, a força que tudo equilibra, de eras que findam e uma esperança que vibra. Quem escutar com a alma o chamado atenderá, e no pulsar do cosmos um novo lar encontrará. Os que escolherem a porta estreita caminharão, mas os que se perdem na cegueira voltarão. Das cidades em ruínas ao silêncio dos montes, cada escolha é um eco lançado pelos horizontes. É o degredo, o destino nas mãos do amor, purificando com graça o que o tempo moldou. Entre mundos paralelos e
partículas de luz, buscando um jardim. Do pó nasceu a vida, ao pó o corpo irá, mas a essência